Canal Esportes, oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. Grande abraço, galera. A partir de agora, começando mais um Canal Esportes aqui pela sua TV Mar, canal 525 da sua NET, claro, também pelo portal GazetaWeb.com. Hoje, os destaques do programa, ao lado do nosso Guilherme Nobre, vamos destacar então a invencibilidade da equipe do CRB na Copa Alagoas. A equipe regatiana perdeu, mas foca no Campeonato Alagoano é Massa. Jogo acontece contra o Coruripe no próximo domingo e também na partida contra o Bahia pela Copa do Nordeste. Os ingressos já estão, inclusive, à disposição dos torcedores com os preços populares. A equipe do CSA segue otimista depois da vitória diante do Dimensão Saúde para enfrentar o Peredense neste sábado aqui na capital alagoana. A equipe do Asa faz talvez o principal jogo da rodada contra a equipe do Murici também neste sábado. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Canal Esportes, que vai destacar também a Copa do Brasil. Teve time grande que foi eliminado na noite dessa quinta-feira. A gente volta já, logo após a nossa vinheta. Canal Esportes, oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. Valeu, então, de volta e a gente começa a falar de Copa do Brasil. Como essa Copa é interessante, né, cara? Cada jogo, cada rodada a gente tem uma surpresa. E teve surpresa também na noite dessa quinta-feira, lógico que não pode faltar. A equipe do Cuiabá, enfim, conseguiu jogar, né, rapaz? O jogo deveria ter acontecido na última quarta-feira, a chuva não deixou e ontem a chuva também não ia deixar, mas a CBF permitiu. Não é isso mesmo? Foi quase um polo aquático, né, nessa Pois Copa é, do Brasil. rapaz. Então, mas deu pra ter jogo, né? E surpreendeu que saíram 5 gols ainda. Então, deu pro gasto. Apesar da molhadeira lá no Espírito Santo, deu pro gasto. Deu pro gasto. O que foi interessante foi que o David trabalhou demais na quarta-feira, trabalhou demais na quinta-feira, esgotando aí muitos gols, mas ele não fez. Os gols da equipe do Cuiabá, a gente tem inclusive os gols da Copa do Brasil. A gente vai passar também para o nosso telespectador ter a oportunidade de acompanhar. O Noroeste fez o seu gol com o Lausen. Aí tivemos então os gols da equipe do Curitiba com o Isidro Pita, Marlon e também o Derek Lacerda. E aí a equipe do Cuiabá venceu pelo placar de 4-1, está na próxima fase da competição. E nessa parte ainda tava bom o gramado. Ou menos ruim, né? Depois ou menos começa a piorar com 1 minuto de jogo, pô. Aí a gente teve então essa vitória da equipe do Cuiabá, lembrando que o Cuiabá é um representante que cresce a cada ano na Série A do Campeonato Brasileiro, né? E aí venceram a sua partida, botando uma bolada, lembrando que a cota de participação da equipe do Cuiabá é da mais alta, algo em torno de R$1.800.000 por ser participante da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Tá aí a situação. Rapaz, até bomba usaram ontem para tirar a água de campo, mas não foi suficiente. Lamentavelmente, a CBF autoriza o jogo que aconteça em uma situação dessa. Vê lá como tá. A gente ri, mas é muito triste. Não, é triste, porque eu acho que isso reflete no trabalho desenvolvido pela Confederação Brasileira de Futebol e dentro de campo com a própria seleção brasileira. Como você vai ter bons espetáculos para o torcedor em uma situação como essa? Realmente é triste, né? O Pita até tomou água do gramado aí nesse lance. Rapaz. Pra você ter uma ideia. Olha lá, ao outro lado. Tá vendo aí? Nessa região do campo tinha que levantar a bola. Isso, como se fosse o futebol de areia, né? Exatamente. Como se fosse o futebol de areia. De jeito nenhum. Você vendo, portanto, os gols da vitória do Cuiabá diante do Noroeste, do Real Noroeste. O Cuiabá venceu pelo placar de 4-1, portanto, a primeira fase da Copa do Brasil, que tem mais uma equipe que avançou, o time do Cuiabá. A gente percebe que o público, inclusive, pequeno, porque sair de casa com um temporal desse também, o cara tem que ser muito apaixonado. E ironia do destino, a cidade sede do Real Noroeste é Água Branca. Pois é. Então já fez jus. Coincidência ou não, o que não faltou foi água, né? A gente teve outra partida também na noite, que foi o Cianorte vencendo a equipe do Coritiba. Você estava todo empolgado ontem com a equipe do Coritiba. Águia de Marabá. Águia. Ainda. Exato, rapaz. O Cianorte jogou contra o Corinthians, chega lá daqui a pouco. Mas a gente teve aí a equipe do Coritiba jogando, perdendo pelo... Esse aí sim. Pronto, esse aí é o jogo do Cianorte contra a equipe do Corinthians. Corinthians venceu pelo placar de 3-0 com gols de Ángel Romero e também de Wesley. O destaque é que o Corinthians, com a chegada do Antônio Oliveira, começa a engrenar, né, cara? Não perdeu ainda. Pois é, porque aí alguém vai dizer, mas peraí, cara, contra o Cianorte o Corinthians é o gigante. Sim, mas já aconteceu. O Souza não eliminou o Cruzeiro? Exatamente. Não é? Corinthians já perdeu para o Luverdense na Copa do Brasil. E o Cianorte não é qualquer equipe, não. O Cianorte faz um bom campeonato paranaense.
tem um projeto ousado de chegar na Série B até 2026. Então, assim, foi uma vitória contundente, mesmo jogando fora de casa. Claro que tinha mais corintiano no estádio, porque o Paraná é um estádio aonde o Corinthians jogar, provavelmente ele vai ter a maior torcida, cara, pelo Brasil todo, porque... O Paraná é pertinho lá de São Paulo, então... O Corinthians tem uma torcida realmente muito grande e fiel, né? E fiel acima de tudo. E o que é interessante do Corinthians não é só que ele está vencendo, ele está agradando a maneira como ele passou a jogar, né? E a gente tem repetido isso aqui, mas isso tem muito a ver com a saída do treinador, Mano Menezes. Essa pula, né? Que não estava conseguindo extrair 2 jogadores da equipe do Corinthians, até pelo que vinha falando também e, logicamente, refletindo. Portanto, a vitória da equipe do Corinthians pelo placar de 3-0, Corinthians classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Aí a gente já tem os gols da partida entre Águia Marabá e a equipe do Coritiba. O time do Águia ganhou a partida com o Júnior Dindé, com Yuri Tanque e também com Braga. Foram os gols da equipe do Águia de Marabá. Já a equipe do Coritiba teve o Matheus Friso fazendo os gols, mas não conquistou a vitória. E o que a gente fica observando com muito cuidado é a respeito da equipe do Coritiba, porque é uma SAF. E hoje em dia, todo time que passa uma crise financeira, o torcedor, o dirigente fala logo em SAF, como se fosse a solução. A equipe do Coritiba caiu. Agora não avança na primeira fase da Copa do Brasil. Enfim, não é sucesso de garantia, sucesso de bons resultados dentro de campo, que se tornava SAF, né? Pois é, e é um adendo disso. O Bahia também está sofrendo na Copa do Nordeste. O Coritiba está sofrendo na Copa do Brasil, foi rebaixar no Campeonato Brasileiro. O Vasco, ano passado, fez um campeonato de muita luta pela permanência. Pois é, o América Mineiro foi rebaixado em último, apesar de ninguém ter comprado ainda a SAF do América. É uma SAF oficialmente. Então, assim, não é case de sucesso. O resultado de ontem do Águia de Marabá com o Coritiba é um lapso disso. Não quer dizer que está tudo errado no Coritiba. O Coritiba faz até um campeonato paranaense agradável, é vice-líder. Mas, mesmo assim, é um sintoma de um início de trabalho. Uma transição que, às vezes, precisa ser a médio ou longo prazo. Então é difícil, é complicado. Quem é o técnico do Coritiba? Guto Ferreira. Guto Ferreira que fez bons trabalhos aqui no Nordeste, né? Treinou o Corinthians. Treinou o Corinthians, exatamente. Ele tentou se firmar em uma grande equipe do eixo Rio-São Paulo, mas não conseguiu. Agora o que é interessante é que o ano passado ele também foi eliminado na primeira fase, né? E justamente pro Águia de Marabá. Ih, rapaz. Treinava qual time? O Goiás. O Goiás. Tirou o Asa e pegou o Águia. Rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Brincadeira. Você, para contratar o Guto Ferreira na próxima temporada, você tem que analisar se ele vai enfrentar qual time que ele pode pegar na Copa do Brasil, que ele rapaz, contrata pro segundo semestre, é melhor. Deixa pro segundo semestre, quando passar então a Copa do Brasil. Essa situação, portanto, dos jogos da Copa do Brasil que foram realizados na noite desta quinta-feira. Agora, a gente teve a estreia do CRB, o CRB avançou, né? Ficou no empate em 0-0 diante do Rio Branco e o empate foi suficiente, já que a equipe regatiana jogava pelo empate e conquistou esse empate, tudo bem, está garantido na próxima fase da competição. E aí você pergunta em relação a Muricy, em relação à equipe do Asa. Olha só, a Federação Alagoana de Futebol já divulgou que as equipes conseguiram os laudos, ou seja, tudo ok, vão mandar os seus jogos em casa. Porém, só estreia no próximo dia 28, com a equipe do Muricy jogando contra o Confiança, 7h30 da noite, lá no estádio José Gomes da Costa. Eu, sinceramente, gostei do que vi no estádio do José Gomes da Costa no último sábado. Inclusive, você esteve lá mesmo na cidade de Muricy. Pelo menos na telinha o gramado tá legal, cara. O gramado tá legal, a iluminação muito legal também. Inclusive, o jogo vai ser noturno, esse jogo contra o Confiança. Isso, 7h30 da noite. Então, assim, em termos de estrutura, o José Gomes da Costa tá muito melhor do que já foi o José Gomes da Costa. A gente lembra daquela polêmica que deu quando o Cruzeiro veio jogar aqui. O Cruzeiro tem mania de reclamar de gramado. Naquela época, quando teve a partida contra o Cruzeiro, eu cheguei lá por volta de 5h30 da tarde, os caras estavam colocando o reforço para a eliminação, cara. Pois é, e hoje já não precisa. Fora, se vindo com um braço mecânico para poder ter. Teve um ano que faltou energia no José Gomes da Costa em dia de jogo, mas assim, hoje, pelo menos até agora, sem maiores problemas, os postes de iluminação muito bons, é de LED. Maravilha, então, né? Muito Maravilha. legal pro a gente fica contente realmente com isso. Portanto, o Muricy joga dentro de casa na próxima quarta-feira contra o Confiança. Acredita, inclusive, um ligeiro favoritismo do time do Muricy, que está jogando direitinho no Campeonato Estadual. O problema do Muricy é essa regra do empate, que o Confiança vai entrar classificado, talvez faça um jogo mais defensivo. É chato isso, mas vamos torcer para o Muricy passar de fase aí. Certo. Olha só, a gente
Lembrar que o Asa joga também na quarta-feira, só que 8 da noite diante do Internacional, né? O Internacional faz um clássico, inclusive, no próximo fim de semana, contra a equipe do Grêmio pelo Campeonato Gaúcho. Eu acho que não vai poupar ninguém, não vai? Duvido muito. Clássico Grenal, hoje. É mais fácil poupar contra o Asa do que contra o Grêmio. Então, assim, o buraco é mais embaixo. Agora os dois já estão classificados para as quartas de final lá do Campeonato Gaúcho. Isso, né? Tanto e lá é mais tranquilo, porque são 8 que passam e aí dá para jogar mais tranquilo. Mas clássico é clássico. É muita coisa. O Internacional é o primeiro, tem 22 pontos. O Grêmio, que faz uma campanha realmente muito boa nessa temporada também, ocupa a segunda colocação, tem 20 pontos conquistados. Portanto, essa é a situação dos clubes de Alagoas na Copa do Brasil. Agora, a Copa Alagoas, rapaz. O CRB perdeu a invencibilidade. E agora, a gente que dizia tanto, o CRB está invicto na temporada, agora tem que ter cautela, né, para dizer, está invicto no Campeonato Alagoano é massa e na Copa do Nordeste, que joga contra a equipe do Bahia na próxima semana. O CRB vem apostando tudo em um grande público contra a equipe do Bahia, próxima quarta-feira, a partir de 9h30 da noite. Agora a gente vai ter, inclusive, os melhores momentos da partida do CRB contra a equipe do Zumbi. E o gol saiu já no finalzinho da partida, o zagueirão foi lá e colocou a bola para o fundo da rede e deu a vitória para o Zumbi. Detalhe que foi a primeira vitória do time do Zumbi nessa competição, na Copa Alagoas. A gente está vendo então os melhores momentos. Mas o CRB está participando para dar exatamente minutagem nos garotos. É uma derrota. A Copa Alagoas serviria para o CRB em termos de títulos se ele não conseguir uma vaga na Copa do Brasil pelo Alagoano. E a gente hoje enxerga isso muito que me parece provável, né? O CRB tem que só chegar na final do Alagoano que ele garante a Copa do Brasil e aí necessariamente não precisaria do título da Copa Alagoas. Então está servindo para a rodagem dos garotos. O CRB até perdeu sua vaga dentro do G2 por conta dos resultados, a vitória do CSE e a sua própria derrota. Ele agora é o terceiro colocado, né? Agora é o terceiro ainda com 7 pontos. E assim, é experiência. Enfrentou também outros garotos, porque o Zumbi também é um time formado por garotos. Tem alguns caras experientes e o Zumbi tenta ainda formar a equipe para a segunda divisão. Ainda está nesse planejamento. É um favorito ao acesso. Porque digamos que esse jogo é um jogo de laboratório. O CRB fazendo jogadores, buscando dar minutagem, experiência para seus jogadores e a equipe do Zumbi tentando encontrar um time ideal para brigar pelo acesso à primeira divisão do Campeonato Alagoano. Né? E o Zumbi é uma equipe que vem chegando nos últimos anos. Já foi vice ano passado, foi vice no ano retrasado. O azar do Zumbi que não subiu é porque só sobe um. Senão ele já teria vaga na elite. É uma coisa que se estuda muito. Eu sempre que acompanho o arbitral na Federação Alagoana de Futebol, as equipes cobrando da própria federação que subam 2. Para isso precisa também cair 2 da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Aliás, do Campeonato Alagoano. Só que quando você solicita isso aí, a turma que está na primeira divisão acha muito cair 2, porque aí aumenta o risco de você ser rebaixado, né? Eu tenho a solução, sobe 3 e cai 1 e fica 10 na primeira. A gente já chegou a falar isso com o Felipe Feijó. Inclusive, o Felipe Feijó deve ser um dos nossos convidados na próxima semana aqui no canal Esportes. O detalhe é o seguinte, é que muitas equipes participam da competição com pouca grana, mesmo a federação bancando boa parte das despesas, como arbitragem, enfim, algumas ajudas, mas a despesa acaba sendo alta e tem time que pede da Federação Alagoana de Futebol mais ajuda ainda. O Felipe disse, não, time eu não posso ter. Você já pensou você formar um time e ter uma ajuda financeira da federação? Isso é uma coisa impraticável, realmente é, né? A gente está vendo aí dos melhores momentos e agora o momento do gol, né? O gol que o cara foi lá e fez um cabeceio, né? E foi um jogo, assim, não muito disputado. Foi legal de assistir até, conseguir acompanhar. Mas foi bem um laboratório, um jogo bem tranquilo, sem muitas confusões. E para o Zumbi, muito bom aí. Não vejo o Zumbi brigando pela classificação, mas já deu um ar aí de que pode melhorar ao longo dessa temporada. E para o CRB, está fazendo uma boa campanha, mesmo que não passe 7 pontos contra equipes profissionais, equipes fortes. Está sendo uma campanha muito legal do CRB. A gente tem, portanto, a equipe do Penedense no grupo A, que é o grupo que está a equipe do CRB com 10 pontos, é o líder. Na segunda colocação vem o CSE com 9. O CRB, com a derrota, foi então para a terceira colocação, tem 7 pontos, tem um gol de saldo. Coruripe é o quarto, porém tem 7 pontos e tem saldo 0. O Zumbi, com a vitória, né, deu uma melhorada, agora é o quinto colocado no grupo B. Tem 3 pontos conquistados a equipe do Zumbi. Portanto, e olha que equilíbrio nesse grupo A. Tá tudo bem embolado aí, o Cruzeiro dá uma vitória do CSE, do G2. Exatamente. E vai ter uma rodada, com 2 clássicos. Agora a rodada será somente na próxima quarta-feira, dia 6, né? A próxima quarta-feira, a outra. A outra, 6 de março, inclusive com o clássico do CRB jogando contra o CSA, né? E se acabasse hoje, teríamos PND e CSE, CSE é atual campeão, e Murici e CSA. Então, assim, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte.
Valeu então, a gente dá uma faturada, daqui a pouco a gente volta para destacar também outros assuntos, outros temas aqui no nosso Canal Esportes. Você está assistindo Canal Esportes. Oferecimento: a Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa.